Vamos lá então. Gravando, coloquei aqui Word em branco. Estão vendo o Word ou não? Não está apresentando? Está, né? Sim, joia. Gente, essa é a nossa aula número 9. A aula passada eu tinha colocado a aula 9, mas na verdade era a aula 8. E essa, daí depois eu arrumei, depois da aula. E essa, enfim, é a nossa aula de número 9. Hoje nós vamos falar das condições da ação, certo? Vocês já devem terem visto as condições da ação lá no Código de Processo Civil. Agora vocês vão ver aqui as condições da ação no Código de Processo Penal. É bem mais simples do que lá no Código de Processo Civil, tá? Então vamos lá. Eu anotei algumas dúvidas da semana passada, tá? Logo eu coloco aqui para vocês, para quem ficou com algumas dúvidas. Logo eu falo delas. Vamos conceituar, né? Condições da ação. Vamos lá. Ou fazer uma introdução, né? Coloquem assim. Antes mesmo de ser analisado o mérito da causa, o juiz analisa as condições da ação, ou seja, antes de iniciar o processo, ir para a instrução probatória, né, ouvir testemunhas, abrir prazo para defesa e tudo mais, o juiz analisa se aquela ação penal ela tem os pressupostos processuais e as condições da ação. A gente vai ver que, apesar de quando a gente fala de condições da ações, pressupostos judiciais parecerem muito similares, a gente vai ver que são dois institutos distintos, tá? Que são subdivididos aí. Então, coloquem, se vocês quiserem anotar, coloquem que antes de analisar o mérito, né? Antes de analisar o mérito da ação, ou seja, pela condenação ou absolvição do réu, vou colocar como introdução. É preciso que a ação penal reúna algumas condições. São chamadas, então, as condições da ação. Como tudo no direito, a gente tem aí 4 teorias para nos explicar as condições da ação. A gente tem a teoria em abstrato, a gente tem a teoria concreta, a gente tem a teoria da asserção. Tá? Já eu dito isso daí para vocês. Deixa eu abrir aqui, peraí. Fechou sem querer. Que é a teoria utilizada aí, né, pelo nosso Código Penal. Foi a terceira teoria, a teoria mista, e a quarta teoria, a teoria da asserção, que é a utilizada pelo nosso Código Penal. Segundo a teoria da asserção, a gente tem a doutrina pacífica entende por três elementos, 3 condições da ação, né? 3 elementos que devem ser analisados pela condição da ação. E já existe aí um 4º elemento, que é mais recente, que é a justa causa. Então, vamos analisar o que cada teoria diz, né? Daí a gente vai chegar na teoria da asserção, que é a teoria utilizada
pelos juristas brasileiros. Então, a gente vai analisar aí os 4 elementos que devem ser analisados, né, para se chegar às condições da ação, né? Os 4 elementos, 4 espécies, vamos colocar assim, que a condição da ação é um gênero e as 4 são as espécies, né? Os 4 requisitos analisados. Vamos anotar lá. Teoria, vamos colocar assim, teorias. Teorias sobre as condições da ação. Primeira teoria, anotem aí. Teorias da condição da ação. Primeira teoria abstrata. Gente, só dá um tempinho para eu achar meu material aqui. Segunda teoria, vou ditando e vou procurando ele aqui, tá? Segunda teoria concreta. Teoria abstrata, segunda teoria concreta. Terceira teoria mista. E quarta teoria, muito rápido, tá bom? Não achei aqui, peraí. Quarta teoria da ascensão. 2 S e depois C cedilha. Eu estava com um material aberto aqui e a internet caiu. Daí eu desliguei o computador, reiniciei ele. Agora eu não tô achando onde meu material foi parar, gente. Tenha um pouquinho de paciência. Dei em 2 minutos, tá? Deixa eu... Acho que eu perdi, gente. Não acho de jeito nenhum.
Alguém me dá uma dica de como achar aí? Ai, meu Deus. Que chato. Preparei tão bem. Fala com o Gregory. Greg, me ajuda aí, Greg. Mais material. Gente, não acho. Mas não tem problema, não. Depois, se der, eu faço outro para vocês, material. Uma pena. Professor, você está procurando o quê? É um arquivo em PDF que eu fiz e não tô achando. Tá no computador? Sim, Qual, deveria qual, estar. qual Windows que é? Eita, agora você me abraçou sem me apertar, hein? Deixa eu ver. Me apertou sem me abraçar. 2000 e... Como que tá o símbolozinho do Windows lá embaixo? Tá quadradinho? Tá uma bolinha? Ai, meu Deus, tá Na, ficando mais difícil. na Tá área de ficando mais trabalho. difícil. Na área de Peraí, trabalho. deixa eu olhar. Eu acho que é 2007. Hã? Não tem 2007? Não, perdão. Muito velho, né? É um... É o Windows 10, é o Windows 8, o Windows 7, é o 7. Ele tem uma Não bolinha? sei. Não, não tem No uma canto bolinha. lá, professora. Hum? No canto, vai na área de trabalho. Vamos. Fui. Tá na área de trabalho, né? Uhum. Beleza, lá no Wor- canto esquerdo. No canto Ah, esquerdo lá. Ah, Tá quatro quadradinhos. 4 quadradinhos. Do lado tem uma barra grande escrita É, bonita não, aqui. Aham, pesquisar no Windows. Eu coloquei, não apareceu. Aí você quebrou no inferno, hein? Tá, depois eu procuro e se eu achar eu posto para vocês. Tá, vamos lá. Vamos dar prosseguimento. Teorias sobre as condições da ação. Então, a primeira teoria, coloquem como 2.1, teoria em abstrato. Segunda teoria, teoria concreta. Terceira teoria, teoria mista. E quarta teoria, teoria da asserção. A primeira teoria, gente, ela entende que as condições da ação devem ser levadas em conta o direito que você vai encontrar no crime, ou seja, o meio abstrato para se alcançar a prestação jurisdicional do Estado, seria nesse sentido. Já a concreta, não. Você tem o direito que em obter do Estado um resultado, seja ele pela condenação, seja ele pela absolvição do acusado, certo? O direito existe e você pode potestar, né? Você tem o direito de ação que vai conseguir aí no final chegar a um resultado, uma absolvição ou uma condenação. Ixi, será que ela apertou Alt F4 mesmo? Vamos fazer um karaokê aí, galera. Quando o sol nascer. Continua aí, Rita. Na janela Do meu quarto. Pior Não que é nem não? na janela do meu quarto o sol não nasce. O meu fica o dia inteiro na janela do Só a quarto. poeirona come braba aqui.
Sol fica a tarde inteira no quarto aqui, chega à noite. Só Deus na causa. Olha a Dani. Ô, Dani, fala, filha. Que saudade de ouvir sua voz. Mostra sua cara feia aí pra nós. Ó, chegou a rimar, hein? Ô, louco. O seu Valdivino, esse quadro atrás do senhor aí é o... Quem que é esse daí? É o Chico Xavier? É o Thiago Ventura. É o senhor mesmo. Liga o microfone, seu Valdivino. Viu? Ao respeito, rapaz. Isso aí é eu quando estava na Polícia Judiciária. Respeita a polícia, meu irmão. Nós tínhamos um CLT lá, que era CLT era contratado, né? Ele não é concursado. Ele chegava e apresentava, ó, aqui é a polícia. Eu falava com 2 S, né? Aqui é a polícia. Polícia. Mas esse quadro é desenhado, né, seu Valdivino? Não é uma foto, é um desenho, né? E o meu filho desenhou no pincel. Ô, louco. Ficou da hora, hein? Meu filho é artista, rapaz. Só eu que sou meio bobão, meio babão. O cara desenha bem, ele fez até a iluminação, a sombra, tudo ali. Parece que é uma foto até. Desenho, teve uma época aí que a Scania contratou ele para desenhar aquelas Scania de 30, 40 metros de comprimento, assim, para colocar naqueles painéis nas rodovias. Ele desenhava a Scania e desenhava o motor detalhe por detalhe e colocava naqueles painéis grandes que tem nas rodovias. Ah, da hora. Ele mexe com isso hoje? Desenho? Não, você vê, já estava nessa área, já está em outra área. Ah, pô, talentoso, moleque. Tinha que continuar com isso aí. Podia continuar nessa área. Hoje ele é corretor de imóveis. Ah, sim. É igual o menino aí da sala aí, como que é o nome dele mesmo? Caleb. O Caleb também Caleb. é corretor. Corredor. Corredor de imóveis. Corredor. Saindo atrás dos clientes. E aqui na minha casa aqui tem um corredor grande aqui, onde eu faço a minha física, minhas corridas. Então. Eu sou um corredor, não sou um corretor, mas sou um corredor. Aí, ó. A minha menininha de quase 3 anos, ela é minha personal trainer aqui em casa. Pessoal, estão me ouvindo? Opa, ative operante. Agora sim. Agora sim? Estão me vendo? Sim, voltou a internet aí, professor? Não estamos vendo. Só não está aparecendo ainda. Não? Peraí, então, deixa eu liberar. Aparecendo só o R de Rafaela. Peraí, então, que eu vou liberar. Acabou a luz aí, professora? Não, pior que não. Isso acontece com frequência. Semana passada acabou a luz aqui em casa. Isso acontece com frequência. Que dá uma chuvinha em Maringá e acaba a energia aqui. Pera aí. Amanhã começa a inscrição para DEPEN. Quem que tiver interesse em fazer aí, ó. Quase 1.200 vagas. E aí? Pra lá... Não dá mais, velho. Eu sou maior de idade agora. DEPEN. A DEPEN é legal, pô. Então, mas agora eu sou maior de idade, eu não posso mais. Ah, não vai Gente, mais. agora? Eu já vou direto pra cadeia, entendeu? Não aparece ainda, professor. Então, peraí, vou ter que sair e entrar de novo, porque não tá aparecendo nem pra liberar. 1 minuto, tá? A gente vai continuar cantando aqui. Ô, Marcos, aquele menino Elias lá que fazia direito com nós, que transferiu para outra faculdade, ele é de lá do DEPEN, né? O Elias, sim. É. Você lembra do Elias, o moreninho, da nossa sala? Lembro, claro, louco. Então, ele é do DEPEN. Ele é do Elias é DEPEN. do DEPEN. É. Uhum. Ele está estudando aonde agora? Ele está na PUC. Na Tem PUC. bastante gente da nossa sala que está na PUC. O Luiz Fernando, que era de Indianópolis, está na PUC. Tem um grandão, esqueci o nome dele, acho que era Guilherme, não sei, trabalha na Riachuelo, está na PUC também. Sim. Falar em PUC, agora é só EAD lá, né? Só. Agora não tem mais presencial, né? A PUC fechou. A PUC É verdade, Greg. Maringá fechou. Eles Só EAD agora. tinham Mas e aí? Eles tinham arrumado uma turma aí para ir para Londrina, né? Fazer presencial. É, só essa turma que já tava terminando, né?
Mas então a galera que foi para lá agora vai ter que procurar outra faculdade. Na verdade, os novos contratos que eles fizerem, tudo é EAD agora. Tá, então eles vão finalizar o curso aí primeiro e depois fecha, definitivo, né? Isso, parece que eles estão, acho que pagando o custo dos alunos que já estavam matriculados, sabe? O pessoal ir no... Onde que é, seu Rodrigo? Londrina? Londrina, exatamente. Rapaz, mas nem que me pagar se eu sair daqui para ir em Londrina, você tá louco? Eu já não tô querendo ir nem aí na SMG, velho. Já tô gostando desse negócio online aqui, que eu não tô gastando nem um centavo de combustível mais. Ô, Marcão, mas você não tinha ido para Curitiba? Cara, eu não fui ainda. Mas você vai para lá? Eu tô trabalhando em home office. E provavelmente eu só vou para lá quando acabar, né, a pandemia, tiver a vacinação aí e tal. Aí o banco abre lá e eu transfiro para lá. Entendi. Mas esse é o do Banco do Brasil? Não. Gente, estão me ouvindo? Sim. Está aparecendo assim para mim, ó, que tá bloqueada, para eu desbloquear na minha área, no meu link, pelo amor de Deus. Doutora, mas a sua voz é inconfundível, não precisa nem te ver, que você quer... Pois né? Mas que chato. Não consegue só... Tá, já achei. Usar câmera, bloqueado temporariamente. Eu ia te dar uma dica. Você tá usando o link no celular ou no Note? No Note. Agora abriu. Eu ia falar pra você abrir no celular. Agora sim, não, é no Note. Aqui tudo, ó. Nossa, minha casa ficou até mais bonita agora. Agora apareceu a doutora Rafaela. Ai, gente, desculpa, tá? Desculpa nada, doutora. Depois você paga um espetinho pra cada um aí. Tá vamos, quem dera, né? Pudesse a gente comer um espetinho lá no Estrela. Nossa. No Estrela não, Estrela em Paranavaí, no bar do Primos. No Primos. Ó, eu tô fazendo merchan no YouTube. Então, gente, vamos lá. A gente tem as 3 teorias: teoria abstrata, teoria concreta, teoria mista e teoria da asserção. Eu vou deixar para passar os conceitos para vocês depois que eu achar esse meu material, tá? Que eu resumi bem certinho para vocês essas 4 teorias. Mas é importante a gente assinalar que a teoria utilizada é a teoria da asserção. Segundo essa teoria, a gente tem 4 elementos como condição da ação, sendo 3 principais, sendo assim, 3 que já são pacificados há mais tempo e um último que é a chamada justa causa, que é mais recente. Então, anotem aí. Elementos, vamos colocar 3. Você está falando aí a teoria da ação penal? Oi? Teoria sobre as condições da ação. Uma introdução. Antes de analisar o mérito, é preciso que a ação se reúne em algumas condições. Quais são as condições? Aí depois eu vou falar sobre as teorias e agora eu vou falar quais são as condições da ação. Vou colocar assim para ficar mais organizado. Vou colocar quais são as condições da ação penal. Veja bem, eu não estou apresentando, desculpa, Bruno. Veja bem, como letra A, vocês podem colocar possibilidade jurídica do pedido. Porque é importante a gente saber, né, ter conhecimento das condições da ação. Quando não estão presentes essas condições da ação, o juiz sequer analisa o mérito, ele sequer chega a analisar se o réu é culpado ou inocente. Ele já rejeita a queixa ou a denúncia, certo? Então, qual que é a consequência processual da ausência da ação? É justamente a rejeição da denúncia ou a queixa, nos termos previstos lá no artigo 395 do CPP. No inciso 2, fala que ausência das condições da ação. E no inciso 3, ele traz ausência da justa causa.
Por isso existe essa polêmica se a justa causa está dentro das condições da ação, como um quarto, né, uma quarta condição, ou se ela é um elemento que não está dentro das condições da ação, certo? Ele é um elemento em separado. Mas a doutrina majoritária tem entendido que sim, que a justa causa faz parte das condições da ação. Então, se se o legislador, tivesse deixado somente o inciso 2, ou seja, que a denúncia iria ser rejeitada, né, com base no inciso 2, ou seja, a ausência de condição da ação, a justa causa já estaria ali inserida. Mas ele achou melhor por colocar no inciso 3º, mas posteriormente veio os doutrinadores e entendem que a justa causa está, sim, nas condições da ação. Então, vamos colocar ela aqui. Possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir. Quarto, legitimidade das partes. Legitimidade das partes. E quinto, a justa causa para a persecução penal. Beleza, gente. A possibilidade jurídica do pedido está intimamente ligada com a tipicidade. Ou seja, para ter um processo penal, é necessário que o fato seja típico, certo? Não adiantaria, o que adiantaria, né, mexer toda a máquina jurisdicional de um fato atípico, certo? Então, vamos lá. Um exemplo clássico adianta um Ministério Público oferecer uma denúncia de um crime, de um fato atípico, de um crime que não que houve abolitio criminis, por exemplo? Não, o fato é atípico, certo? Adiantaria o Ministério Público, por exemplo, fazer uma denúncia de um furto de um objeto próprio? É um fato atípico. Por quê? Porque no furto o objeto tem que ser alheio. Então, são exemplos doutrinários aí, são exemplos que a doutrina trazem de fatos atípicos. Então, a possibilidade jurídica do pedido está ligada à tipicidade. Podem anotar assim. Para se invocar o Estado, para se invocar do Estado a aplicação da pena, para se invocar do Estado a aplicação da pena, vírgula, é necessário que o fato narrado na denúncia ou queixa seja definido como crime ou contravenção, né? Como infração penal, vamos colocar assim, como infração penal. Ou seja, deve ser fato típico, deve ser um fato típico. Se ausência a tipicidade, não há que se falar em possibilidade jurídica do pedido, então ausente a condenação. Ausente a condição da ação. Qual vai ser o artigo no Código de Processo Penal que vai dar ensejo aí a rejeição dessa denúncia? Artigo 395, vamos colocar assim, consequência. Artigo 395, inciso 2. Vou buscar ele lá para vocês, do CPP. Só um minuto.
Lá, gente, artigo 395 do CPP. Olha o que diz o artigo 395 do CPP. A denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta. A questão da inepta é uma questão processual, certo? Ela será inepta quando é ausente os requisitos da denúncia ou da queixa, que estão lá no artigo 41 do CPP. Já não, no final da aula a gente vai ver essa questão da inépcia da inicial. Inciso 2, faltar pressuposto processual, a gente vai ver também, pressuposto processual, ou condições para o exercício da ação penal. Então, para existir uma ação penal, é necessária a inépcia da inicial, é necessário o pressuposto processual, a condição para o exercício da ação penal e a justa causa. Então, veja bem, a inépcia da inicial a gente vai ver posteriormente, o pressuposto processual também, o pressuposto seria, por exemplo, a competência, a jurisdição, certo? E nós estamos vendo as condições para o exercício da ação. Então, são 4 condições para o exercício da ação. Uma delas é a possibilidade jurídica do pedido. Então, para ter condição uma ação penal, o fato narrado na inicial, ele deve ser típico. Se ele for atípico, o juiz já rejeita a inicial, né? Rejeita a denúncia ou a queixa por ausência de condição da ação. Então, vamos resumir assim, desse modo. Só nesse primeiro aqui, para ficar bem claro para vocês. Nos demais, eu não tenho necessidade de fazer essa conclusão, porque é a mesma conclusão. Desse modo, ausente a possibilidade jurídica do pedido, a denúncia ou queixa será rejeitada. Certo? Então, o Ministério Público, ou imagina um ofendido, né, o querelante ajuizou uma queixa-crime de um fato atípico. Então, nesse caso, o juiz vai rejeitar a inicial com base no artigo 395, inciso 2, segunda parte, ausência da condição para o exercício da ação consistente na possibilidade jurídica do pedido. Vou colocar aqui, inciso 2, segunda parte. Entenderam, gente? Acho que no começo caiu a internet, não achei o material, foi meio confuso, mas agora colocando aqui para vocês, ficou mais claro? Quais são as condições da ação? A gente tem essas 4, a possibilidade jurídica do pedido é uma consistente na tipicidade do fato. Entenderam? Posso passar para o interesse de agir? Ai, por favor, não cai. Ai, meu Deus. Primeiro acabou a internet, agora acabou a bateria. Não, ela falou que acabou a bateria. Acho que ela vai conectar lá e daí já volta.
Gente, estão me vendo? Estão me vendo? Nossa, tá difícil hoje, hein? Me desculpem. Agora foi a bateria que acabou. Estão me vendo e ouvindo? Não? Sim, sim, sim. Sim? Ah, graças a Deus. Tá bom, desculpa. Obrigada. Vou voltar a apresentar. Gente, coloquem aí. A segunda condição da ação é o interesse de agir. Anotem assim. O interesse de agir está intimamente ligado com a utilidade. Está intimamente ligado com a utilidade. Tentando apresentar aqui para vocês. Espera aí. Tá apresentando, não, né? Acho que eu não vou conseguir apresentar, não. Também não tá aparecendo aqui para apresentar. Ah, não, agora apareceu. Peraí. Está intimamente ligado com a utilidade. No processo penal, resta sempre presente o interesse de agir. No processo penal, resta sempre presente o interesse de agir. Uma vez que não há aplicação da pena sem o devido processo. Não há aplicação da pena sem o devido processo. Certo? Alguém perdeu alguma coisa? Não? Então, veja bem, no processo civil, o interesse de agir, ele é mais, ele nem sempre está presente. Por exemplo, um direito que não lhe foi negado, muitas vezes não tem necessidade de um litígio, né? Então, no processo civil, ele é analisado essa condição da ação, como condição da ação. Aqui no processo penal, ele também é analisado como condição da ação, o interesse de agir. Mas veja bem, como não há aplicação de sanção penal sem o devido processo, então sempre estará ligado ao processo o interesse de agir, né? Antes, o interesse, os doutrinadores entendiam que o interesse de agir era a justa causa. Mas quando o legislador trouxe a justa causa no inciso 3, a gente viu que eles são conceitos diferentes. Então, o interesse de agir
Calma aí, galera, que ela tá travada lá. Voltei, gente. Eu até mandei para o Vitor, para mim estava parecendo que eu estava normal, daí ninguém me respondia e eu entendi que eu estava travado. Agora eu troquei de servidor, vamos ver se vai melhorar. Me desculpem, tá? Então vamos lá. Legitimidade tem a legitimidade ativa e a legitimidade passiva. A legitimidade passiva somente será do ofendido, ou do ofensor, diante do princípio da intranscendência. Lembra que a gente viu lá no começo das nossas aulas o princípio da intranscendência, que a pena não transcende a pessoa do acusado. Então, se a pena é do Alisson, e o Alisson, não, do Vavá não, a pena é do César, e o César faleceu, essa pena, ela não vai transcender a pessoa dele, não vai para os sucessores dele, né? Então, a legitimidade passiva é somente do ofensor. A legitimidade ativa aqui é quem é o titular da ação. Quem é o titular da ação penal pública? MP. O MP. Perfeito, obrigada. O MP. Então, a gente faz essa divisão, quando for falar da ação penal pública e da ação penal privada, porque elas têm titulares da ação diferentes, né? Deixa eu compartilhar, parar a apresentação, não. Apresentar, peraí. Então, anotem aí. Na ação penal pública, a titularidade será sempre do MP. Certo? A titularidade é do MP. Na ação penal privada, a gente já viu também que a titularidade é do ofendido, certo? Quando o ofendido falecer, essa titularidade vai para quem? Aqui é do ofendido, do seu representante legal. É uma observação que eu não fiz para vocês nas aulas de ação penal, gostaria de fazer agora. Do ofendido, do seu representante legal, ou na ausência de representante legal, o juiz pode nomear um curador especial. Então, imagine que a pessoa não tem um representante legal, ou se ela tem, o direito dela choca com o representante legal. Então, imagine que o próprio representante cometeu um crime contra essa pessoa. Então, o juiz vai nomear um curador especial. Então, é do ofendido, seu representante legal, ou, vírgula, na falta deste, pode o juiz nomear-lhe um curador especial. Então, o juiz nomeia aí um curador especial para esse ofendido, né, incapaz, para a apresentação da queixa-crime. Então, na ação penal, a gente só tem pública, a gente tem o Ministério Público. Na ação penal privada, a nossa legitimidade ativa, a gente está falando da ativa, vai ser o ofendido, o representante legal, ou na falta deste, pode o juiz nomear um curador especial. Vou colocar aqui que a gente está falando da ativa. E, gente, caso haja a morte do ofendido, a legitimidade ativa na ação penal privada passa ao CAT.
com exceção daquele crime que é só de ação penal privada personalíssima, né? Que a gente já viu, que é ocultação de impedimento ou erro, ou induzimento a erro ao casamento. Então, com exceção desse crime, que é de ação penal privada personalíssima, na ação penal privada, na caso haja morte do ofendido, a legitimidade passa para o CAD. Quem que é o CAD? Cônjuge. Ascendente, descendente, cônjuge e irmão. E irmão. Isso mesmo. Então, nessa ordem, ó, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Nesta ordem, tá, gente? Vos pergunto, é possível o companheiro aqui, o companheiro ele vai ter a legitimidade ativa nesse caso? O que vocês acham? Bruna Ribeira, o que você acha? Quando está em comunhão, professora? Quando está em comunhão? Como assim? Você falou companheiro, no caso, se tiver em comunhão estável. Isso, aquele que tem união estável, ele vai poder ser... Mas ele não se, nesse caso, ele não se equipara ao cônjuge, ou não? Se equipara. Então ele vai. Se equipara. Com a união estável, tá? Não é aquele companheiro de fato, assim, que não tem a união estável registrada. É aquele companheiro com união estável registrada em cartório. Esse companheiro, ele pode sim ser equiparado ao cônjuge. Por que aquele vai ser equiparado ao cônjuge? Por força do artigo 3º do Código de Processo Penal, que diz que pode analisar, fazer uma interpretação extensiva, né? Se lá no Código Penal a nossa interpretação é restritiva, se diz cônjuge é cônjuge, a gente não pode analisar que seja um companheiro. Aqui não, aqui no processo penal é uma interpretação extensiva. Então, onde diz cônjuge, a gente pode sim entender que o companheiro também é parte legítima. Vamos anotar isso? Coloquem assim, pode o companheiro, não é aqui, né? É aqui. OBS. Pode o companheiro com união estável registrada, colocar assim, com o contrato de união estável, né? Ser comparado. Equiparado, isso, obrigado. Equiparado ao cônjuge. Beleza. Agora, imagine que aqui a gente tem que o João é o ofendido, certo? Ele foi caluniado. O João vem a falecer. Ele não tem cônjuge, ele não tem companheiro, ele não tem ascendente, ele não tem descendente, ele não tem irmão. Vai poder o primo, o tio ou o tio dele entrar com essa ação? Eles vão ter legitimidade ativa? Não. Não, por quê? Porque o rol do artigo... não está prescrito, né, professora? Isso, é um rol taxativo. Então, vamos anotar isso também. OBS, o rol do artigo 31 do CPP é um rol taxativo e não exemplificativo. Assim, na ausência do CAD, não haverá legitimado ativo para propor a demanda de ofendido falecido. Acho que deu para entender, né? Então, veja bem, é um rol taxativo.
vocês já devem ouvir muito, né, em direito, rol taxativo e rol exemplificativo. Exemplificativo é aquele que pode ser interpretado, pode ter outros exemplos, ele só tá exemplificando, aí você interpreta extensivamente, terão outras pessoas, outras situações. O rol taxativo é só aquilo ali, só aquela letra de lei. Então, aqui no artigo 31 é um rol taxativo, então, se o ofendido falecer e não deixar CAD, não terá legitimado ativo. Vamos ver se ficou bem explicado. O rol do artigo é um rol taxativo. Assim, na ausência do CAD, não haverá legitimidade ativa para propor a demanda de ofendido falecido. Isso, ficou bem explicadinho. Beleza? Então, esse é o legitimado ativo. E na ilegitimidade passiva, gente, quem será? A gente já falou também. Vai ser aqui o ofensor, né? Ofensor. Ofensor. Ponto. Uma pergunta. Imagine que o Vitor, ele sofre um crime de dano. O crime de dano, ele é um crime... ele é um crime de ação penal privada. Então, o Vitor vai e ajuiza uma queixa-crime, certo? Ele tem legitimidade ativa, perfeito. Ele tem legitimidade ativa, perfeito. Só que essa pessoa que cometeu dano contra o patrimônio do Vitor é uma pessoa menor. Esse menor, ele tem legitimidade passiva? Uma queixa-crime contra o menor? O que vocês acham? Não tem, gente. O menor, ele não é sujeito passivo de demanda criminal, tá? Ele não responde por crime. Ele responde um ato infracional lá na vara de infância e tudo mais. Mas ele não é sujeito passivo em demanda criminal, tá? Então, imagine que por um erro o Ministério Público denuncia, isso não vai acontecer, né? Mas a título de exemplo, o Ministério Público denuncia um menor por tráfico de drogas. Essa ação, essa inicial, ela vai ser rejeitada diante da ausência de condição, diante da ilegitimidade da parte passiva. Então, coloquem como observação. O menor, os menores, né, de 18 anos, não tem, deixa eu ver como eu anotei aqui. Legitimidade passiva na ação penal. Ele responde por um ato infracional lá na vara de infância e juventude, mas não aqui penalmente, beleza? Processo penal. Joia, gente. E a ilegitimidade? A ilegitimidade, ela vai causar o quê? Ela vai causar a rejeição da inicial. Com base em qual artigo? Volta lá no 395. Com base no 395, inciso 2, segunda parte, ausência de condição para o exercício da ação penal. Por isso, é importante a gente saber o que é as condições para o exercício da ação penal, né? Porque a gente sabendo quais são as condições, a gente consegue visualizar que a ausência dela vai incidir aqui no artigo 395, inciso 2. Então, vamos lá. Então, ausente a legitimidade ativa ou passiva igual a
Qual que é a consequência? 395, inciso 2 do CPP, rejeição da queixa ou denúncia. Eu não anotei aqui, gente, porque é uma matéria que a gente viu recentemente, que é a questão da ação penal personalíssima, quem quiser anotar aí no caderno, né, que tem a exceção da ação penal personalíssima, que não vai para o CAD, né, e nem para o representante legal, não vai para o CAD. E a questão da ação penal subsidiária da pública, ou seja, na ação penal pública, a legitimidade é do MP, mas na ação penal subsidiária da pública tem a legitimidade do ofendido, né? Então, a gente tem essas duas exceções aqui quanto à legitimidade, tá bem? Beleza, gente. Agora a gente vai para a última condição da ação, que é a justa causa. Anotem assim, por favor, quanto à justa causa. Deve-se demonstrar... Não, deixa eu reformular aqui, só um segundo. Para que se proponha a ação penal... Para que se proponha a ação penal... vírgula, se exige, para que se proponha ação penal, se exige um mínimo de prova razoável para sustentar o pedido. O que lhe confere a justa causa. Então, veja bem, nós sabemos que aquele que responde uma ação penal, ele é estigmatizado pela sociedade, né? Então, veja bem, imagine se qualquer um pudesse entrar com ação penal sem o mínimo de indícios de prova de autoria e sem a presença da materialidade. Então, vem a justa causa da ação penal para dizer justamente isso. Para promover, para mexer com toda a máquina jurídica, é necessária também a justa causa, né? Não quer dizer que é necessária que já esteja toda a prova do delito, das circunstâncias, não, até porque isso vai ser matéria de instrução, vai ser matéria de defesa, mas é necessário um mínimo probatório, certo? Para que essa denúncia seja aceita. Então, aqui a gente está diante do que eu sempre falo, a materialidade e indícios de autoria. Isso é a justa causa. Então, anotem assim. Deve-se demonstrar assim, ou deve ser demonstrado assim, deve ser demonstrado assim, já na inicial, a ocorrência de um crime, que é o que a gente chama de materialidade, e pelo menos indícios de autoria. Certo? Então, gente, para que a denúncia seja aceita, ela não seja rejeitada, é necessário a justa causa. O que é justa causa é a materialidade, ou seja, ocorreu um crime e pelo menos indícios de autoria. Isso que
é a justa causa. Se não houver justa causa, haverá rejeição da denúncia com base no artigo 395, inciso 3 do CPP. Então, vejam bem, com o 395 aqui no material, vocês conseguem visualizar melhor o que eu falei no começo da aula. Quando o legislador optou por colocar a justa causa aqui como um inciso próprio, por isso que muitos doutrinadores entendem que alguns doutrinadores entendem que a justa causa não é uma condição para o exercício da ação, porque se o fosse, estaria aqui junto não precisaria de um inciso só para ele, né? Estaria aqui nas condições da ação. Mas a corrente majoritária é que a justa causa é sim uma condição da ação, né? Em que pese ela está no inciso próprio, ela é sim uma condição da ação. Então, ausente justa causa, teremos a rejeição da denúncia com base no artigo 395, inciso 3 do CPP, certo? Então, gente, esses são os 4 elementos da condição da ação processual penal. Primeiro, impossibilidade jurídica do pedido. Então, para invocar o Estado é necessário que o fato seja típico, certo? Que estejam diante de uma infração penal. É necessário o interesse de agir, que está ligado à utilidade, né? E no processo penal ele é nítido, por quê? Porque para se ter uma pena, é necessário ter o interesse de agir. Quando não se tinha a justa causa, o interesse de agir ele ficava intimamente ligado com a justa causa, mas agora a gente tem essa divisão. Então, o interesse de agir é necessário o processo, né? É necessário o instrumento do processo para que tenha a aplicação da pena no final. Legitimidade das partes, a legitimidade ativa e passiva. A legitimidade passiva sempre vai ser do ofensor, né? E a legitimidade ativa na ação penal pública é do MP e na privada do ofendido. A regra é essa, a gente tem as exceções, já foram anotadas. E a justa causa, para também, como uma condição da ação, para a denúncia não ser rejeitada, é necessário indícios mínimos de autoria e prova da materialidade. Fechamos as condições da ação. São essas 4. Beleza? Vamos para o próximo tópico da nossa aula. Nós vamos iniciar, gente, a competência. Deixa eu só salvar aqui. Beleza, gente. Vamos iniciar a competência. A competência, gente, ela entra nos pressupostos processuais, certo? Então, quais são os pressupostos? A gente vê as condições das ações e quais são os pressupostos processuais? A gente tem, primeiro, o pressuposto de existência do processo, que é o órgão jurisdicional ou a jurisdição, e o pressuposto de validade do processo, que seria a competência, a imparcialidade e a unicidade do juiz. Então, a gente vai entrar na competência, que está lá nos artigos, gente, 69 e seguintes. Então, vamos colocar aqui no nosso material, como tópico 2 da nossa aula. Competência no processo penal. Artigos 69 e seguintes do CPP, né, gente?
Vamos lá, então. Quem pode ler para mim, por favor, os artigos 69 e seguintes? Eu falo a hora para parar. 69, 70 e 71. Quer que eu leia, professor? Por favor. Vai ler? Sim, só um minutinho. Peraí. Ah, tá. Tranquilo. Meia 69, né? Uhum. Da competência. Determinará a competência jurisdicional. Inciso 1º. O lugar da infração, o domicílio ou residência do réu, a natureza da infração, a distribuição, a conexão ou continência, a prevenção, a prerrogativa de função. Pode continuar. 70. Artigo 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Parágrafo 1º. Se, iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado, no Brasil, o último ato à execução. Parágrafo 2º. Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juízo do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado. Parágrafo 3º. Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Artigo 71, pode continuar? Pode ler, por favor. Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Tá, joia. Obrigada por enquanto. Tá bom, até o 71. Obrigada, Vitor. Gente, então vamos lá. Vamos fazer uma breve introdução aqui à competência. Coloquem assim. Vou ditar primeiro, depois eu explico. Coloquem assim. Jurisdição é o poder atribuído ao juiz de dizer o direito. Isto é, o poder conferido ao juiz de julgar. É o poder conferido ao juiz de julgar. Poder este que sofre algumas limitações. Ponto. Poder este que sofre algumas limitações.
essa limitação da jurisdição, é chamada de competência. A limitação da jurisdição é chamada de competência. Daí se dizer que a competência é o limite da jurisdição. Vou até trocar nosso tópico aqui, vou colocar jurisdição e competência, porque eu já comecei falando da jurisdição, né? Jurisdição e competência. Então, uma breve introdução. A jurisdição é o poder atribuído ao juiz, né, de dizer o direito, de julgar. Só que esse poder, ele sofre limitações. E essa limitação é a competência, por isso que a gente ouve por aí, vocês já devem ter ouvido, que a competência é o limite da jurisdição. Por que a competência é o limite da jurisdição? Por exemplo, um juiz trabalhista, ele não pode julgar uma causa criminal. Por quê? Porque ele é incompetente, né? Então, ele tem um limite nesse julgamento dele, não é toda e qualquer causa que ele pode julgar. Também um juiz de Paraíso do Norte não vai julgar um crime que consumou-se em regra, né? Em regra, não vai julgar um crime que se consumou na cidade de Maringá, porque ele tem o limite territorial, ele tem a competência territorial. Então, daí a gente inicia o estudo da competência. O artigo 69, gente, ele vai trazer diante do que a competência vai ser determinada, né? Então, vai trazer diante de qual uma competência vai ser pelo lugar do fato, pela residência do réu, pela prevenção. Então, isso diz o artigo 69. Então, coloquem assim. Segundo o artigo 69 do CPP, que é o primeiro artigo que o nosso amigo Vitor leu. Vitor, tá rápido ou tá dando para acompanhar? Tranquilo, professora, pode continuar. Beleza. Então, segundo o artigo 69 do CPP, a competência será determinada. Dois pontos. Daí aqui a gente tem as determinações da competência. A gente pode colocar aqui 7. Primeiro, pelo lugar do fato, pelo lugar da infração penal, né? Pelo lugar da infração penal. Então, pelo local, pelo lugar da infração penal. Segundo a competência, pelo domicílio ou residência do réu. Pelo domicílio ou residência do réu. Terceira possibilidade, pela natureza da infração penal. Peraí. Pela natureza da infração. Quarta possibilidade, por distribuição
Quinta possibilidade, pela conexão ou continência, pelo lugar da infração, pelo domicílio ou residência do réu, pela natureza da infração, por distribuição, pela conexão ou pela continência, pela prevenção, e sétimo, pela prerrogativa de função. Então, gente, quando ocorre um crime, para determinar a competência, né, de quem vai ser a competência para qual juízo vai ser a competência para processar e julgar esse crime, é analisado o artigo 69, certo? Então, em regra, é pelo lugar da infração, daí a gente tem a questão da infração de caráter permanente, a gente tem quando a infração ocorre num lugar e consuma no outro, a gente tem essas situações excepcionais que a gente vai ver dentro do lugar da infração, tá? Pelo domicílio ou residência do réu, então, quando a infração foi em um lugar incerto e não sabido, a gente vai pelo domicílio ou residência do réu. Ah, professora, quando que uma infração ocorre e você não sabe o que ocorreu? Então, imagine no caso, a doutrina sempre traz esse exemplo, quando uma infração ocorre dentro de um ônibus. Você é furtado, você tem os seus objetos pessoais furtados, né? E você só percebe quando você chega no seu local de destino. Foi algum passageiro do ônibus que te furtou e você não sabe, né? Você estava indo do Paraná a São Paulo. Pode ter acontecido aqui, em Maringá, pode ter acontecido em Presidente Prudente, né? Então, teve todo o trajeto. Então, aí, tendo em vista essa impossibilidade de saber onde foi o local do crime, vai pelo domicílio ou residência do réu. A terceira hipótese, pela natureza da infração. Então, a gente tem aí, por exemplo, crimes contra a vida, é a natureza da infração, crime contra a vida. Nesse caso, a competência é do tribunal do júri, certo? Por distribuição, certo? Onde foi distribuída a ação, onde vai ser distribuída a ação. Por conexão ou continência, também é uma questão mais... que a gente vê pormenorizadamente depois, tá? Que é uma questão mais complicadinha, pela prevenção, quando o juiz é prevento, né? Então, por exemplo, teria uma competência concorrente, mas um juiz despacha primeiro, então aquele juiz torna-se prevento. E pela prerrogativa de função, isso aí a gente vê quase todo dia aí na televisão. Então, o deputado federal, tendo em vista a função dele, né, ele não vai ser julgado no juízo de primeiro grau, vai ter a prerrogativa de função. Então, a competência para processar e julgar aquele crime vai com base na prerrogativa de função. Então, essa daqui, gente, é a matéria que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, acho que a gente tem aí até o final do bimestre para ver a competência, que é uma matéria mais... não vou colocar difícil, é fácil, é bem tranquila. Só que tem muita regra e exceção, né? Então, a gente tem aí a determinação da competência, a gente tem 7. Cada uma aí tem os seus pormenores. Então, a gente vai até o final desse bimestre vendo a competência. Beleza? Eu não sei quanto tempo já deu de aula, porque eu caí, voltei. Alguém sabe me dizer? Acho que deu 1 hora, né? 1 hora e pouquinho. Então, vamos lá. 1h20 de aula. 1h20, tá. Deixa eu falar sobre as nossas dúvidas da aula passada. Gente, então, aula que vem, a gente vai começar o estudo da competência, tá? A gente vai ver a competência em razão do lugar e assim sucessivamente, até onde a gente conseguir. E agora eu vou tirar as dúvidas da aula passada, tá? A aula passada a gente conversou sobre a ilicitude probatória na esfera civil,
eu falei que não poderia ser utilizada e realmente não pode ser utilizada com base na vedação da Constituição Federal, a utilização da prova ilícita, certo? Então, a mesma situação do processo penal vai ser utilizada no processo civil. Não vou poder utilizar uma prova ilícita lá no processo civil. E também tem aquela questão do fruto da árvore envenenada, também é utilizado no processo civil, na esfera da prova ilícita. O que ocorre, gente, no processo civil é a utilização do princípio da proporcionalidade, certo? Qual é essa prova? Essa prova, ela foi obtida de maneira ilícita, mas é proporcional que utilize ela, ou seja, o direito em questão é bem maior do que a questão da ilicitude da prova, né? Mas, em tese, não pode ser utilizada aí a prova ilícita. Então, é o que a gente tinha comentado mesmo. Depois surgiu a dúvida quanto à compensação da indenização criminal com a indenização civil. Então, gente, veja bem, essa questão da indenização lá no processo criminal, ela é nova, né? É nova sim. Considerando que o processo penal é de 40 e pouquinho, ela é de 2008. Mas o que ocorre não é uma compensação. Por exemplo, o juízo civil, ele aplica 15 mil, mas o juízo criminal já aplicou 5, então ele só vai liquidar 10. Não é essa compensação que ocorre, tá? O que ocorre é o dano residual. Por exemplo, o juízo civil, ele sabe da existência, né, da sentença criminal, até porque muitas vezes ele mesmo que liquida, enfim, ou o próprio réu traz à tona, né, a questão da sentença criminal, mas independente ele vai analisar o dano residual, entendeu? Então lá no criminal foi um dano mínimo e ele independente vai aplicar uma indenização. Então ele não vai haver uma compensação. Mas o que ocorre na prática é a aplicação de um dano residual. Então, assim, na prática, o juízo civil muitas vezes sabe que houve uma aplicação do dano mínimo, né? E ele aplica o dano residual. Não há essa necessidade de compensação, não há essa compensação, até porque elas pode ocorrer concomitantes, né? A ação civil e a ação processual penal, a ação penal. Então, não tem essa compensação, tá? Depois eu anotei uma dúvida aqui, mas eu sei que dúvida que é essa. Coloquei assim, ó, interrompe prazo prescrição. Quem sabe me dizer qual que é a dúvida aqui? Quem que teve essa dúvida? Alguma coisa do prazo prescricional. Eu só anotei assim, interrompe o prazo de prescrição. Acho que foi o Marcos que perguntou, não foi, Marcão? Foi o Marcos ou foi o Wesley? O Wesley, verdade. Que eu lembro de que o Wesley tinha feito algumas perguntas. Não? O Wesley tá na sala? Mas eu posso fazer uma já, posso? Pode. Não, o Wesley não tá na sala. Sobre a prova ilícita? Pode fazer. Se for para beneficiar o réu, a prova pode ser admitida? Pode. Ah, então, porque é isso que eu tinha dúvida, né? Porque às vezes o cara sabe de alguma coisa que pode favorecer ele, daí, tipo, ele entra na casa de alguém sem mandado judicial, alguma coisa, tipo assim, entende? E aí pega esse negócio e aí ele tem que fazer o quê? Apresentar isso para quem? Como assim? No não, a prova ilícita... Né? Não entende? Tipo assim, a prova ilícita é aquela obtida na investigação de maneira ilícita. Por exemplo, uma interceptação telefônica não permitida pelo juiz. Isso é uma prova ilícita. Mas e se o acusado entrar numa residência sem um mandado? Também. Se o acusado fizer isso e apresentar em juízo... Às vezes o cara sabe de alguma coisa que tem na casa sei lá, de uma vítima, da família da vítima, que eles estão escondendo para prejudicar ele entra lá e pega isso e apresenta como prova. Por exemplo, ele é réu. Aí ele apresenta uma prova que ele conseguiu de maneira ilícita, mas que é benéfica para ele.
Exato. Uhum, pode. Pode, né? Utiliza o princípio indúbio pro réu? Não, não é nenhum indúbio pro réu. Isso daí é no caso da dúvida, né? Que a gente está O falando indúbio é pro da réu prova. é questão Sim, da sim. dúvida. Deixa eu pensar um princípio aqui. Acho que não tem nada assim, né? Na legislação mesmo, positivado no Código Penal, de processo penal, não tem. Mas eu acho que talvez jurisprudência a gente possa encontrar, né? Coisas que beneficiam o réu, né? Nesse caso. Não é o indúbio pro réu, é o mais benéfico pro réu, né? Mas não é um indúbio pro réu, mas eu acho que não é um princípio, assim, é uma máxima que Uhum. deve beneficiar o réu, né? Uhum. Daí a gente pega, por exemplo, se for no caso, fazer uma defesa de um cara desse, ele conseguir, daí a gente vai procurar jurisprudência, procurar acórdão, essas coisas, jogar lá, né, para ver. Mas o cara daí ele pode... A verdade, você tem que alegar tudo. No direito penal, você tem que alegar tudo, né? Para ver o que você vai conseguir no final. Emendando a situação, esse cara, ele já está respondendo por um crime. Ele pode responder por outro de invasão domiciliar ou furto, alguma coisa assim? Sim, pode. Se ele cometer, mas perfeitamente cabível. Em processo diferente, né? Sim. Novo processo. Que doideira, teia de aranha da bexiga, isso é louco. Um pouco. Mas é da hora. Obrigado. Vamos lá, então. Por nada, imagina. Vamos lá. Nesse caso que o Marcão falou aí, dele responder vários processos, no final, quando sai a sentença do juiz, ele faz a acumulação, né, professora? É a unificação da pena. O juízo da execução penal daí faz a unificação da pena. Uhum. Tá? Vamos lá. Ana Carla Rodrigues. Ô louco, já? Passou rápido, né? Quando a aula é boa, passa rápido. Quando a internet fica caindo, então, né? Puxa Bruna saco. Ribeiro. Ela ganha mais, tá certo. O quê? Que eu ganho Nada mais? não. Piadinha interna, professora, nada não. Deixa quieto. Conta pra mim, gente. É coisa da Bruna, ela se vira nos 30 agora, ela aqui puxou o assunto. Bruna, conta aí pra mim. Não. Camila Teixeira, não. Tem direito ao silêncio lá. Ó. Professora, isso pode prejudicar a Bruna e o Marcão. E a sala inteira. Nossa. Gregory Teixeira. Valdevino Moreira. Gabriela Gomes Santos. Vitória Constantino. Hoje é dia 6/4, né? Vitória Constantino. Vitor Hugo. Carolina Regina. Vanessa Almeida. Leandro Caio. Caleb, Maria Heloísa, o Alisson. Ué, ficou mudo? O Alisson, presente. Júlio Bigoni, Igor Pegoraro, Maria Daniela, Jussara, Israel, Tainá, Vitória Gardim, Larissa Dias, Larissa tá ali, Renan, Wesley, Kleber, valeu Kleber, Sheila, Gabriela Rodrigues,
Débora, Luiz Paulo, Marcos Meneghelli. Valeu, pessoal. Até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite para vocês. Fala Maju aí, professor. Hã? Fala Maju, senão ela vai ficar brava. Falou o nome de todo mundo, não falou dela. De quem? Aqui, ó. Da Maju. Ah, é que é? Gata? Não tô enxergando. Espera aí que eu vou virar a câmera. Por que não tá aparecendo aqui? Acho que não vai dar para ver. É gata? Não, minha filha. Ah, tá. Aqui. Oi, Maju, tudo bem? Que linda! Oh, meu Deus, que linda! Eu tô falando o nome de todo mundo, né? Aí ela ficou esperando. Terminou? Aí eu falei, cadê a Maju? Cadê a Maju? Maju, tá presente, Maju? Tô.